Obrigada a todos e todas, obrigada pelo sarau poético. Afinal de contas, nada melhor para iniciar a nossa manhã do que poesia. Poesia, como já dizia Manuel de Barros, fazer poesia é voar fora da asa. Então, nós estamos aqui voando junto com vocês, sem necessariamente precisar de asas. Então, com isso, nós vamos iniciar a parte dos trabalhos da mesa dessa manhã, a mesa que se intitula Diálogos sobre Letramentos Múltiplos, Enunciados Estéticos e Gêneros Discursivos de Diferentes Esferas. Nós teremos 3 professores fazendo a apresentação de suas pesquisas, de seus trabalhos, e eu gostaria de chamá-los à mesa e vou fazer uma pequena apresentação de cada um. À medida que eu for fazendo essa apresentação, os professores se juntarão à mesa. Então, inicialmente, convidamos o professor Dr. Hélio Márcio Pajeú, da Universidade Federal de Pernambuco, a se juntar a nós. Professor Hélio, enquanto ele chega, é doutor e mestre em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos, por favor. Na linha de pesquisa Linguagem e Discurso, graduado em Biblioteconomia e Ciência da Informação, também pela Federal de São Carlos. É atualmente professor adjunto do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Pernambuco, membro do Grupo de Estudos dos Gêneros do Discurso, GEG, e líder do Laboratório de Investigações Bakhtinianas, relacionado também à informação e cultura. E tem pesquisas na área de teoria e análise linguística, com ênfase sempre nos estudos bakhtinianos, leitura, literatura, autoria e cultura popular. Seja bem-vindo, professor. Gostaríamos de convidar, então, a professora doutora Isabel Cristina Michelin de Azevedo, da Universidade Federal de Sergipe. A professora Isabel é doutora em Letras Clássicas e Vernáculas pela Universidade de São Paulo, mestre em Comunicação e Letras pela Presbiteriana Mackenzie, graduada em Pedagogia pela USP, e fez também um pós-doutorado na Universidade de Buenos Aires. Atualmente é professora da Universidade Federal de Sergipe, no Departamento de Letras Vernáculas. É também coordenadora do Prof. Letras, imagino que colega da Penha, né? Líder do grupo de pesquisa GEPARA, Grupo de Pesquisas em Argumentação e Retórica Aplicadas, e tem concentrado sua pesquisa na área de linguagem, com foco nas teorias do discurso e da argumentação, também em educação. Desenvolve, igualmente, projetos de extensão em parceria com a Secretaria de Educação de Sergipe e em escolas públicas em torno da leitura em perspectiva interdisciplinar. Seja muito bem-vinda, professora Isabel. E, por fim, mas não menos importante, a nossa, né, que ela é de todo mundo, tenho certeza, Jefferson, que nos perdoe, professora doutora Maria da Penha Casado Alves, da UFRN. Eu não disse que ela era de todo mundo, ela era nossa? Professora Penha é mestre em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, possui doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, pós-doutorado em Linguística Aplicada na Unicamp, é professora associada da área de Língua Portuguesa do Departamento de Letras da UFRN. Atua na graduação, na pós-graduação no Programa de Estudos de Linguagem da UFRN, o PPGEL, e coordena nacionalmente o mestrado profissional em Letras, o Prof. Letras. É também líder do grupo de pesquisa Práticas Discursivas na Contemporaneidade e pesquisadora do grupo de estudos discursivos da USP e da Unesp. Não preciso dizer da larga experiência da professora Penha, até porque muitos de seus orientandos estão aqui presentes para atestar isso. Então, bem-vinda, professora. Sem mais, nós vamos passar, então, a palavra ao professor Hélio, que iniciará a mesa. Apenas uma informação para todos os participantes e também para os colegas aqui, é que cada um terá 20 minutos para a sua apresentação. Nós vamos fazer a apresentação em bloco, então um apresenta e depois o outro, e em seguida nós abriremos para perguntas. Então, eu sugeriria à plateia que, na medida das apresentações, fossem anotando os seus questionamentos, as suas colocações e ponderações, para que a gente possa compartilhar isso na quarta e última parte da mesa. Tá certo? Então, professor Hélio,
Mais uma vez, bem-vindo, e o senhor tem a palavra. 20 minutos. Bom dia a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer à Penha pelo convite, agradecer à comissão que organiza o primeiro Enebac e parabenizar pelo evento maravilhoso que está acontecendo aqui. Então, quando eu recebi o convite de Penha, eu enviei 2 propostas de fala para ela, e aí ela disse, eu quero que tu fale sobre isso aqui, de uma experiência que eu tenho feito lá no Centro de Artes e Comunicação, na Federal de Pernambuco. Então, a minha fala vai ser mais um relato de experiência do que discutir os conceitos que eu mobilizo nessa pesquisa. Então, devo dizer de antemão que eu sou bibliotecário, formado na graduação, e aí, como um bibliotecário tem mania de indexar tudo, eu escolhi algumas palavras bakhtinianas para indexar a minha pesquisa e fiz um acróstico. E fiz um acróstico com algumas palavras que vão aparecer na minha fala e que representam o meu pensamento na minha pesquisa, na minha vida, representam aquilo que eu tenho desenvolvido como ato responsável. Desculpa. Então, a ideia dessa fala é discutir um pouco as questões de leitura e autoria sob uma perspectiva dialógica e como eu tenho trabalhado com os alunos de primeiro período a escrita literária dentro do curso de biblioteconomia, lá no Centro de Artes. Posso passar? Então, o objetivo do trabalho é refletir um pouco sobre essa experiência numa disciplina eletiva, a disciplina chama Seminários de Leitura, discutir um pouco das concepções de leitura que a gente encontra nos discursos materializados aí nos mais variados gêneros e de autoria no curso de biblioteconomia, que é onde eu sou professor lotado lá na UFPE. É um projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo. O projeto é para mapear as questões de leitura e de autoria na formação do bibliotecário no Brasil. E os resultados que eu tenho visto, eles são angustiantes demais, porque essas questões de leitura, de autoria nessa área, sobretudo nesses cursos das áreas de ciências sociais aplicadas, as questões de leitura e de autoria, elas não aparecem. Então, esses sujeitos saem da formação ali sem passar por uma discussão, mesmo que básica, dessas questões. Então, nessa disciplina, eu começo a desconstruir com os alunos o que eles entendem por leitura. São alunos de primeiro período de 17, 18 anos, que estão chegando do ensino médio. E aí eu levo alguns dados. Então, a gente tem uma pesquisa séria no nosso país sobre leitura de 2012. Eu trago os dados de 2012 porque os outros não estão no site, que vão definir o que é um leitor. Então, se a gente pegar para essa pesquisa, leitor é aquele que leu inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos 3 meses. E não leitor é aquele que não leu nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. E aí, quando eu pergunto para eles, vocês são leitores? Fica um silêncio, porque eles não se consideram leitor a partir dessa pesquisa. E é exatamente essa pesquisa, esse tipo de pesquisa, que vão gerar alguns discursos que não se lê no Brasil, que estamos passando por uma crise de leitura. Só que as perguntas devem ser outras. Bem, as pessoas não estão lendo, ou as pessoas estão lendo o quê? E não se ela é leitor porque lê um livro em 3 meses ou um pedaço de livro. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quem é leitor, a partir dessa conceituação aí, várias pessoas não podem ser consideradas leitoras. E aí, então, a gente vai discutindo essas questões de leitura até eles se reconhecerem como leitores, vendo que nessa dicotomia promoção e mitificação da leitura tem muito que ainda a ser discutido, para se discutir a leitura como um direito de qualquer sujeito de ler quando quer, de ler o que quiser, como quiser, e inclusive de não ler aquilo que a gente diz que eles têm que ler. E não pensar numa mitificação da leitura, como a gente vê os discursos sendo produzidos, inclusive as campanhas do governo federal, que atrela as questões de leitura às questões de caráter, como se um sujeito que lê muito vai ser
um bom sujeito. E aí a gente vai vendo esse discurso se proliferar de uma forma tão preconceituosa a ponto das pessoas, eu considero Lula um bandido e é impossível dele ler o tanto de livro que lê dentro da prisão, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Então, a gente vai discutindo esses outros modos de ler, que não essa literatura canônica, essa literatura que, por vezes, é colocada goela abaixo desses alunos, estão vindo do ensino médio e não se consideram leitor, não se consideram autores, e aí a gente vai olhando quais são os tipos de leitura que eles têm feito, quais são essas práticas de subjetivação e constituição da identidade do leitor em outros lugares, por outros modos de leitura. Então, eu levo alguns dados para mostrar para eles os melhores livros considerados do mundo, e aí, quando eu pergunto e mostro essa lista, a maioria nunca leu esses livros. Então, os melhores autores consagrados, quando eu pergunto, eles também não leram esses autores. Então, eu sei que a Veja não é lá de muita confiança, mas esses dados são importantes que ela divulgou. Então, quando você vai ver os livros mais lidos e não os melhores, aí eles começam a se reconhecer. Professor, isso aí eu já li. Aquele ali eu ganhei, aquele ali eu comprei, aquele ali eu peguei na biblioteca. E a gente vê um contraste aí entre aquilo que a gente diz que deve ser lido, aquilo que a gente diz que é o melhor e aquilo que as pessoas estão lendo. E aí, esses sujeitos que estão lendo, quando perguntados sobre a possibilidade de ser um leitor, eles se escondem. Então, tem aluno que diz, professor, eu leio isso, mas eu tenho vergonha de dizer que sou um leitor quando as pessoas me perguntam, então eu prefiro dizer que eu não leio. E aí, quando a gente vai ver os mais vendidos de 2016, eles leram praticamente quase todos ou compraram. Claro que a compra não tem relação direta com a leitura, mas isso diz algo. E aí, aqui, eles se reconhecem. Se reconhecem, mas têm vergonha de dizer que leu o livro do padre Marcelo Rossi, que leu o livro da Kéfera e por aí vai. Então, algumas questões que eu vou desconstruindo com eles o que a gente tem lido? Onde que a gente tem lido? O que é leitura? O que é literatura? E tanto a literatura quanto a leitura tem sido ensinada mais por uma perspectiva de dominação. Então, se eu sou um leitor, é porque eu tenho lido esses determinados autores que diz muito sobre mim, como se alguma coisa tivesse relação direta com o caráter, como a gente vê em alguns discursos que aparecem por aí. Então, eu reúno um conjunto de textos para discutir com eles a leitura como um direito. Vocês têm o direito de ler esses autores, vocês têm o direito de ser os leitores que vocês querem ser, ler quando quer, quando quiser e se quiser. Então, num primeiro momento, eu desconstruo essa perspectiva de leitura canônica, da leitura literária hard, para eles começarem a se pensar leitores, para, na disciplina, a gente ver, então, o que é a autoria. E é onde eu boto o baquitinho na cabeça deles e eles saem doidos. A gente está falando de gente que nunca pensou assim, tá, ainda mais num curso de biblioteconomia, que leria esse tipo de literatura. Então, essa disciplina é para discutir as questões de leitura e também de autoria. E aí, quando eu pergunto para eles se eles são leitores, depois de discutir com eles o que é a leitura, não essa leitura da pesquisa, mas a leitura que eles têm feito, aí eles vão e me respondem, eu tenho lido Augusto Cury, eu tenho lido Paulo Coelho, eu tenho lido Kéfera, eu tenho lido J.K. Rowling, só que eu tenho vergonha de dizer, porque quando eu digo, sobretudo para os meus professores de literatura que eu estou lendo, eles dizem que isso não é literatura. E aí eu faço uma segunda pergunta. E vocês são autores? Aí fica um silêncio. Se eles não se consideram autores, leitores, imagina leitor. Desculpa, se eles não se consideram leitores, imagina autor, que parece ser um dom dado por Deus, alguma coisa transcendental que vai me permitir fazer a materialização de uma história em um gênero. E aí a gente começa a discutir.